uma, constituído uma família, internamente esse processo foi uma construção. E ali foi importante poder entrar em contato e fazer dar mais esses passos, né, nesse processo de autoconhecimento, de autoaceitação, de autoafirmação, de autoamor e E autocuidado. esse processo te dá muita veracidade de trabalhar com as pessoas que passam por essa descoberta, né? Te dá uma força interna para trabalhar e apoiar essas pessoas, é isso que é lindo. Sim, e aí, mais para frente eu vou falar, mas me permitiu muito ter um outro olhar. E, e, Uhum. e me trouxe, né, como paciente, como cliente, no meu trabalho, né, de atendimento, deu Tá uma cortando um travadinha. pouquinho o Isso, seu... deu uma voltou, voltou. travadinha. Ah, voltou. Hoje eu trabalho como terapeuta sistêmico, eu facilito constelações e tenho clientes que eu faço acompanhamento periódico, né, continuado. E não à toa, tenho muitos, né, atendimentos de pessoas homoafetivas, que trazem questões envolvendo a sexualidade, a, a mudança de carreira, né, porque eu tive uma transição do mundo corporativo para o mundo Sim, terapêutico. Então, sim. de alguma forma, as minhas experiências de vida me capacitam a ter esse olhar para atender as pessoas que vêm com uma demanda semelhante ou com alguma experiência parecida. Que Então, eu legal. entendo que é uma soma. É isso mesmo. Bom, linda, linda sua apresentação. Eu vou me apresentar muito rapidamente para o pessoal aqui. Eu trabalho há 30 anos na área de desenvolvimento humano, então sou coach, sou terapeuta em EFT, sou trainer. Eu tenho mais chão que você, porque inclusive eu devo ter uns 30, não, 30 não, mas eu devo ter uns 20 anos a mais que você. É uma questão do tempo mesmo. Mas atuo como consteladora desde 2009. Que foi também mais ou menos como você entrou. Uma pessoa me falou, eu fui, já paguei para fazer a constelação com o meu mestre, e já saí de lá, fiz a inscrição, porque foi em dezembro, e em janeiro já comecei a fazer a formação. Né? Eu realmente fui capturada. E eu acho a constelação é uma das ferramentas que eu trabalho, mas é uma das ferramentas mais poderosas que eu conheço em termos de autoconhecimento. O mergulho que ela permite, eu digo que o trabalho do Bert é amor, né? E quando a gente vai falar de homossexualidade, existe tabus, existe preconceito, existe uma série de coisas, mas as pessoas precisam olhar para a essência do tema, a essência do trabalho do Bert é amor. E eu acho que é essa questão do amor que eu quero trazer aqui hoje com você, o amor dos pais olhando para esse filho, o amor desse filho para ele mesmo, com esse destino, com isso que lhe coube, né, para transitar aí com força dentro dessa orientação que lhe cabe, e o amor homoafetivo, porque também tem uma série de tabus. Então, eu acho que a pauta do nosso encontro hoje é amor. E é isso que eu queria começar a falar. Pessoal, antes da gente entrar efetivamente no tema, que mais 2 minutos eu já entro no tema, eu vou pedir para que vocês, por favor, peguem o aviãozinho e mandem para as pessoas que vocês acham que o tema pode ajudar a ampliar a consciência, olhar com amorosidade, se entender, entender o outro, trabalhar a questão do não julgamento. Então, esse é um tema que a gente vai falar de amor. Então, se vocês conhecem pessoas que este tema pode ajudar, pega o aviãozinho e manda lá para a sua listinha, que vai trazer e a gente pode ajudar mais pessoas. Essa live vai ficar gravada no meu Insta, no meu IGTV, mas eu vou disponibilizar o vídeo para que o Bruno também consiga disponibilizar no espaço dele. Então, o meu pessoal que está aqui presente, comecem a seguir, né, o Bruno, Bruno Borges Queiroz, Queiroz. é isso, Isso, esse o é o meu Insta. perfil. Isso, Bruno Borges Bruno Queiroz junto. Borges Queiroz, tudo junto, é o perfil dele, comecem a seguir, ele tem umas lives, uns vídeos que é sensacional, ele tem essa carinha de jovem, mas uma das coisas que eu acho que a gente precisa para trabalhar com constelação sistêmica é entrega, e é nítida a sua entrega.
né? Então, como é que eu conheci o Bruno? Conheci o Bruno, eu acho que na época que a gente se amontoava pela data que você falou, Sim. como eu frequento o Renato desde 2006, e conheci ele também numa participação que ele teve numa live com uma pessoa de Portugal, falando sobre esse tema, e depois eu me apaixonei pelo garoto, comecei a seguir e assistir alguns vídeos dele que são bem interessantes. Então, gente, comecem a seguir porque ele tem muito material, tá? Muito bem, vamos para o tema, então? Eu tenho uma primeira pergunta que a gente mais ou menos conversou, mas depois eu vou olhar aqui. Pessoal, eu gosto de fazer lives bem interativas, tá? Então, se vocês tiverem perguntas, vocês coloquem aqui, eu vou dar uma lida, de vez em quando eu dou uma sapiada aqui. Deixa Sem eu só ver tabus. se tem... Sem tabus, sem tabus. Ele falou, ó, tá liberada todas as perguntas aqui, e a gente vai respondendo sempre com essa visão sistêmica e essa visão de vida do Bruno, né? E esse é um tema que eu andei até falando no meu stories, que tinha muito tempo que eu queria falar, mas eu não sentia propriedade para falar, né? Então, quem eu costumo atender? Às vezes eu atendo os pais que percebem os filhos indo se descobrindo, né? Indo por este caminho, se descobrindo, e sempre vem uma fala de mágoa, de que o filho está contra ele, e depois a gente desenrola isso, ou pessoas que estão se descobrindo, mas numa fase mais madura, até pela minha idade, né? Então, as pessoas que me procuram normalmente são as pessoas mais maduras. Então, vamos lá. Despertar, como é que normalmente acontece? Quais são os medos? Como é que a pessoa se percebe atraída pelo mesmo sexo? Fala um pouquinho da sua experiência, da experiência das pessoas que te procuram. Então, eu queria ouvir isso. Como é que é esse despertar? Porque tem muita gente que eu acho que fica assim, não é possível que isso está acontecendo comigo. Eu imagino que tem muitas pessoas que negam aquela atração, aquele impulso. Então, vamos lá, como é que é isso? Como eu percebo, o despertar vem com a consciência. E a consciência ou a conscientização, ela normalmente se dá na adolescência. Pelo menos comigo foi assim. Agora, as experiências, até então, acontecem desde a infância, né? Com brincadeiras, com os amigos. Você já percebe que tem algo diferente, mas quão consciente eu estou do que é diferente? Porque para mim é natural. Então, eu não tinha essa consciência. Eu não tinha essa visão, ele é diferente. Não, para mim, eu estou sendo eu. Eu não tinha outra referência interna, né? Essa é a primeira percepção. Então, era natural. Contudo, conforme você vai crescendo, conforme eu fui crescendo e observando, eu começava a ver que tinha algo diferente, mas eu ainda não tinha consciência do que era esse diferente. Na adolescência é que eu percebi, e eu até comentei lá na live da Maria Gorjão, que durante a leitura tinha um caderno chamado Folhetim, e tinha uma sessão desse jornal que falava sobre sexualidade, e alguém tocou o tema da homossexualidade. Eu devia ter meus 13 para 14 anos. Ali eu me identifiquei, porque até então eu não tinha essa referência. Ali deu clique, eu falei, opa, então na verdade eu sou homossexual. Eu não tinha essa percepção. E olha como é E importante o que a gente está fazendo aqui, e olha como é importante o seu canal para que as pessoas tenham também como base dessa percepção, né? então a criança, ela não tem essa perspectiva, olhar, a não ser que alguém coloque isso nela ou fale para ela. Então, eu tive uma experiência quando eu era criança, estava na terceira série, tinha um amigo do colégio que ele tinha muitos trejeitos. A gente ia viajar no fim de semana e quando ele chegou em casa, meus pais, naquele momento, com a consciência que tinham, ah, decidiram não dar sequência à viagem. Então, a gente cancelou a viagem, nada foi falado, mas inconscientemente algo foi percebido, que daquele jeito não, né? O que é o daquele jeito não? Né? Talvez os trejeitos, uma atitude mais afeminada, né? Então, aquilo foi entendido ou subentendido, a criança percebeu, entendeu aquilo e percebeu, bem, aqui
não vai funcionar desse jeito. Então, você vai construindo. Não é algo consciente, mas aos poucos é uma fala, é uma brincadeira, é um apontar o dedo, não só em relação aos meus pais, mas nos meus convívios com amigos. Então, você vê Sim. que aquele colega já É passava a a ser mais... brincadeira que sai sem querer, né? De Exato. uma forma dura, eu acho extremamente agressiva as brincadeiras que saem. Mas é isso no mundo né, infantil. Hoje usa-se o termo bullying, mas até então, na minha geração, pelo menos naquela época, não se tinha essa percepção, mas você vai fazendo a sua construção, porque ou você vai ser a pessoa que vai apontar o dedo, ou você vai ser a pessoa que vai ter o dedo apontado. E aí teve um momento que eu escolhi um lado, né, para me proteger, então é mais fácil apontar o dedo. Então, se tem aquele colega sendo motivo de chacota ou de desrespeito, eu fazia parte do coro. Porque se você está no meio do coro, você é só mais uma voz, você não vai aparecer. Não chama atenção para você e, a princípio, está tudo certo. Mas isso não se sustenta no longo prazo. Vai chegar uma hora que você vai precisar falar, né, a própria verdade, porque não dá para a gente segurar. Né? O que a gente reprime, se isso não for posto para fora, a gente dificilmente consegue seguir, né? Sim. Vivendo. Então, foi esse processo. E aí, quando eu tive essa consciência, foi bem na época que eu comecei a frequentar a igreja. Então, essa crença não, homossexualidade não é pecado. Deus abomina o homossexual, Deus abomina. Então, aquilo me fechou. Por mais que eu internamente tivesse os meus instintos, a minha percepção e a minha prática, né, individual, ainda assim era errado. Então, o Isso, vamos sentimento de falar, culpa era mais ou muito menos você grande. estava com adolescente, mais ou menos em 15, que 16 anos fase? já. 15, Já 16 com 15, anos. 16 anos, Nossa, tá com os hormônios à flor da exatamente. pele nessa época. Uhum. Exato. E é nessa época que você tem que segurar os seus impulsos. Então, a repressão, uma autorrepressão, isso é muito forte. Então, em mim, somatizou no rosto. Né? Eu tinha muitas feridas no rosto. Né, durante muitos anos, eu diria que até os meus 27, 28 anos, era dermatologista, tomando algum medicamento para ver se minimizava o Como a efeito. gente se fere, né? Sim, mas até É, então eu não tinha essa referência, que estava associado ao meu emocional reprimido, aquilo que eu não estava vivenciando, e eram mas porque eu feridas estava no reprimido. rosto. Eram como se fossem espinhas, né? É, Assim, e isso, olha que interessante, eu sou psicóloga, né? E isso te torna menos atraente, né? Exato, Assim, eu exato. afasto, né? E eu me protejo. Eu me Então, protejo e me recolho e me também, né? Porque eu fecho, tinha vergonha, exatamente. Sim, não sentia sim, vontade de tirar foto, de estar com as pessoas, eu ficava mais retraído. Então, é aquele processo que exatamente. vai somando e você vai se fechando. Então, a É. gente vê, às vezes, adolescentes, principalmente na adolescência, muito fechados. Se você que é pai e mãe ou conhece, tem um olhar mais ampliado, não invasivo, ampliado e amoroso. Amoroso, Porque eu ia quem, falar. né, porque quem está muito fechado está segurando algo, né? É. E não ouse abrir, né, a pessoa, deixe que ela traga a sua verdade, se tiver alguma verdade a ser trazida, no tempo dela. Mas permita que tenha É, um ambiente para isso. É isso mesmo. É um ambiente de abertura, né? Um Sim, ambiente que a pessoa, que esse menino ou essa menina possa realmente exato. chegar e falar: eu estou perdido, eu não estou me encontrando, né? Eu acho que tem alguma coisa diferente. Então ele precisa ter, eu acho que a casa, por isso que eu quero, a gente vai falar dos pais, a casa deveria ser o porto seguro, e não é isso que acontece na realidade, né? Nem sempre. Por quê? Porque a gente está falando de diferentes gerações. Assim É. como a pessoa ela leva um tempo nesse processo interno, porque até que algo saia, tem toda essa construção interna. Com os pais é a mesma coisa. Por mais que possa se dizer, os pais sempre sabem, racionalmente sabem, mas quando eles precisam ou têm que lidar com a realidade, quando algo vem à tona, eles muitas vezes não estão com a mesma estrutura construída e preparado para acolher. Então, um filho, uma filha, não deve, aí a gente entrando, né, até nessa perspectiva sistêmica, exigir dos pais essa aceitação. Muito pelo contrário, assim como esse filho teve esse tempo, esses pais também Os vão pais precisar de um precisam de tempo, um tempo, porque exatamente. são
são épocas diferentes, são vivências, experiências diferentes. A gente, né, cada um traz todo um enredo de vida. Então, não exigir dos pais. Agora, isso não quer dizer que caiba o desrespeito, não é isso? De nenhuma Sim. das partes, né? Nem eu forçar uma aceitação, vocês vão ter que me engolir, E e aí nem também eu acho que exigir. cabe, a gente está falando do adolescente aí nesse caso, ter cuidado do que agride os pais. Então, no começo, talvez Sim, se conter na frente dos pais de uma forma respeitosa, não é sim, negar, mas é não esfregar na cara, se é que eu posso usar esse termo. Faz exato. sentido o que eu estou falando? Total. Se eu tenho pais, vamos dizer, religiosos, que são mais conservadores, e que não vão se sentir à vontade se eu trouxer um namorado, uma namorada, né? Se for uma garota, não traga. Pelo menos num primeiro momento não traga, né? É. O constrangimento não traz, não soma e vai gerar mais conflito. Respeite os seus pais, porque os pais vieram antes. Talvez Uhum, na casa dos pais, as regras são dos pais, então eu tenho que respeitar o ambiente, eu não tenho que exigir. Quando eu tiver a minha uhum, liberdade, a minha casa, se eu quiser estar com meu companheiro, a minha companheira, e chamar meus pais, então aí é diferente a situação. Mas na casa dos nossos pais, respeitar os pais. E se os pais dizem não, é não. E, e não cabe discussão. Cabe, de repente, uma conversa e olhar com amorosidade para esses pais. Não exigir deles uma compreensão imediata daquilo que você levou anos. Né? Eu vi Eu vi um comentário também de um isso, do Kleber, tardio. falou, está É. tardio. Na verdade, não está tardio, está no seu tempo certo. Né? O Renato, Uhum. ele traz a frase da mangueira, né? Sempre vai ter uma manga que fica madura primeiro e uma que vai ficar por último. Está no tempo certo. Antes, se tivesse, né, aberto antes ou colhido antes, talvez não estivesse no tempo adequado para olhar, para acessar. Então, E eu não conheço fica atrasado. pessoas que às vezes tiveram família, que tiveram filhos e que depois fizeram essa descoberta. Eu não acho que aí não é nem o termo descoberta, é o realmente dizer sim, né? Para tomar a força disso. Mas olhando sistemicamente, e você está falando tem o tempo certo, eu faço uma correlação do que eu, por exemplo, para mim, filho é destino. Existia uma história ali, né, que tinha que ser vivida, é uma experiência que aquela alma precisava passar, né? E Sim, passou, e teve o filho, e foi uma conexão de amor que gerou aquele filho. Então, eu acho que quando a gente vai tendo esse olhar sistêmico para as coisas, para o dizer sim para a vida, as coisas vão ficando menos pesadas, né? É isso que eu acho lindo dentro da constelação sistêmica. ah, Fala. não, né, o Kleber coloca aqui a aceitação. A aceitação é uma construção. Ela não é algo imediato. Eu entendo que a construção é ao longo da vida. Cada um de nós, independente aí de orientação, vamos falar de sexualidade, que é algo mais amplo. Todos nós temos. A nossa sexualidade ela é construída com o tempo, porque a gente vem de muitas crenças, de repressões, de, de cultura, né? Então, isso vai sendo aos poucos construído. Aos poucos a gente vai aprendendo, vai vendo até onde a gente pode ir, né? O nosso limite pessoal interno, aquilo que nos é saudável, aquilo que nos traz algum prejuízo. Então, eu não limitaria a questão da homossexualidade, mas a sexualidade é uma construção, assim como essa aceitação. Sim, e eu vejo tantas mulheres, quantas pessoas eu já não atendi, de não conseguir se entregar, e a gente não está falando da homossexualidade, a gente está falando de sexualidade, né? Sim, Porque é um processo de amadurecimento que envolve aí, né? Para não ser algo só de entrega do corpo, né? A gente está falando, exato. quando a gente descobre essa afetividade, ou pelo mesmo Uhum. sexo, ou por sexo diferente, envolve uma conexão de alma, de algo que precisa aí ser trabalhado entre essas duas pessoas, né? Que Sim, lindo, que sim, lindo. Bom, vamos falar um pouquinho dos pais, então? sim. Então, pode Vamos falar. lá. Não, eu queria, uma vez eu recebi uma moça, uma pessoa, ela devia de ter uns 40 e poucos anos na época, eu fiz um atendimento dela e ela me procurou porque a filha
estava namorando uma menina e ela não aceitava. Até na nossa conversa inicial, eu falei assim, nossa, ela usou palavras muito pesadas para falar sobre a filha. E me chamava a atenção, assim, eu não amo minha filha, porque ela faz isso para me provocar. Então, olha o peso, né, que essa mulher tá vivenciando, mas o peso que também está colocando nesse filho ou nessa filha, né? E eu me lembro que eu perguntei para ela, mas a mãe falou assim, mas ela já namorou menino. Eu falei, namorou menino? Tá. E há quanto tempo ela namora essa menina? Ah, ela namora essa menina há 1 ano. Eu falei, então, ela não está contra você, ela está a favor dela, ela está a favor de dizer sim para a história dela, né? E eu lembro que eu falava assim, às vezes a gente se coloca dentro de uma casca que não cabe mais. E é claro que precisa de tempo para eu me liberar dessa casca, né? Para que eu olhe, para que eu tenha um novo olhar. Então, vamos falar um pouquinho desses pais, então, e a sua experiência também, como é que é? Ah, com os meus pais, como foi, né? Até tinha comentado numa outra live. Eu nunca falei abertamente para eles. Eu nunca sentei pai, mãe, sou gay. Nunca. Mas essa construção, ela se deu de uma forma inusitada. Eu já estava com o meu parceiro no início da relação e minha mãe viu uma troca de mensagens no iPad. E aí ela perguntou quem era, eu falei que era um amigo. E é muito comum as pessoas, quando não conseguem ainda dizer que é um marido, uma esposa, enfim, apresentar como amigo. Para muitas famílias, é mais confortável dizer, ah, é o amigo. Por quê? Porque é difícil trazer. É o marido, é o companheiro, é o parceiro. Então, também, trazer o respeito nessa fala, não exigir, né? Por mais que, sim, é meu marido, é minha esposa, é meu companheiro. Nem para tem familiares e tem pais que não vão conseguir expressar isso. Então, se eles continuarem dizendo amigo, dê um tempo, né? Assim como teve a construção pessoal, deixe que eles construam, né? E isso é um processo. Esses pais, como é que eles podem olhar? Com amor. Quando você traz o relato da mãe dessa pessoa, eu sinto que ali tem medo, tem dor. Por quê? Porque qual que é a construção e a referência que as pessoas têm de uma pessoa homossexual? Muitas vezes a pessoa que vai ser agredida, que vai ser motivo de chacota, pode ser violentada e violada. Então, com esse medo, os pais, naquilo que eles têm de consciência e compreensão, eles vão querer demover essa ideia, como se isso fosse uma ideia, e não é. Então, essa construção de olhar e falar, mas espera aí, não é uma opção? Ela não está fazendo isso para me provocar, ela está fazendo isso... Não, isso é natural, é da natureza humana, a sexualidade. E algumas pessoas vão ter uma afinidade maior pelo mesmo sexo, outras pessoas vão ter pelo sexo oposto, ou sexo diferente, outras vão ter por todos os sexos. Não vão ter uma definição única, né? Essa construção da sexualidade é um tema mais recente que está sendo discutido. Não é que foi descoberto agora ou começou agora. Isso vem desde a criação. Desde a Mas, criação, sim. mas com as crenças que cada um teve, com essa construção um pouco mais religiosa, que é importante, mas trouxe limitação, aos poucos a gente pode ter novas construções, novos olhares, novas perspectivas. Por falar nisso, eu me lembro um caso que eu atendi. Na verdade, a família estava lá praticamente inteira na constelação das irmãs, né? Eram 3 irmãs. A questão era outra, né? Mas no meio de um processo apareceu uma das irmãs julgando uma que era homossexual. E foi feito um trabalho maravilhoso de conexão. Elas não iam e não se encontravam fazia anos, né? Então, só que o amor entre irmãos, quem trabalha com constelação,
Não tem como negar amor entre irmãos, amor entre pai e filho. Então, quando um filho chega, eu não amo, a gente sabe que existe um amor. Às vezes não é um amor declarado da melhor forma possível, mas existe amor nessas relações. E eu me lembro que eu falei com uma das irmãs depois, não eram essas duas que não se falavam, eu falei com ela 2 dias depois, ela falou, você não sabe, o workshop foi no sábado, no domingo a fulana foi jantar na casa dessa, porque ela tem uma família homoafetiva, né? Ela tem uma família, e foi maravilhoso, né? A gente poder, por isso que eu falo, o trabalho do Bert é amor, é o olhar para a alma. Então, assim, a gente vai poluindo a nossa visão de uma forma tão absurda com o certo e errado, o bom e mal. As religiões têm o seu papel, não estou dizendo que não são importantes, mas impactam nessa construção de visão, né? E judia muito às vezes, né? E judia demais. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, ó. Os pais têm medo de ver o filho sofrer uma discriminação e, sem querer, às vezes fazem eles mesmos a discriminação. Amor e conversar é essencial. Exatamente, Rê. Exatamente. Foi o medo que você trouxe, né? É tudo muito permeado de medo. Eu não quero esse destino para o meu filho ou para minha filha, porque sei que vai sofrer. E cada um, na verdade, tem o seu caminhar, né? Ter Bom, esse e olhar aí, fala. inclusivo. Sim, ter esse olhar inclusivo e gentil, primeiro consigo e depois com o outro. É. Ai, eu sou apaixonada pelo trabalho do Bert, né? Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai entrar em relações homoafetivas agora. Alguma pergunta aí para vocês do despertar da sexualidade? Então, algo que vocês gostariam que a gente desenvolvesse, né? Na própria pessoa. Alguma pergunta de como o pai ou a mãe lidar com esse filho ou com esta filha? Então, eu queria que vocês colocassem aqui, porque daí eu dou uma repassada e a gente responde. E aí, enquanto isso, eu vou entrando no tema aí de relações homoafetivas, né? Eu estava falando com o Bruno antes da gente entrar e falei na nossa reunião de alinhamento inicialmente. Eu estive com o Bert, desde 2006 eu caminho nessa coisa da constelação e desde 2008, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu estive com o Bert. E todas as vezes que ele veio para o Brasil, eu estive presente nos workshops, nos campings, e eu sempre senti no Bert um discurso, e nos livros e na bibliografia, um discurso explicando, através dos exemplos, inclusive, sempre muito os casos de casais heterossexuais. E aí eu perguntei para o Bruno, você percebe isso também? E uma coisa, a gente não está julgando o Bert, né? A gente só está olhando, porque tem pessoas que têm uma visão muito literal das coisas, e não é assim, né? Quando eu trabalho dentro do curso de Spiritual Thinking, que eu passo, que eu tenho um módulo específico de relações afetivas, eu sempre falo, gente, eu vou dar exemplos, mas isso também vale para as relações homoafetivas. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui antes da gente entrar. Como ajudar a liberar esse sentimento em jovens em dúvida? Tá. Quer responder? Sim. Olhe de forma natural. Não querendo forçar ou extrair algo que a pessoa ainda não está pronta para manifestar, mas naturalizar, porque é algo natural, né? Não se trata de normal. Normal, cada um tem a sua referência e padrão de normal. É natural. A gente está falando de sexualidade, de algo natural de uma pessoa. Então, é se permitir ampliar na fala, no olhar, nos comentários, não trazer algo de julgamento, nem de preconceito, naturalizando a fala, né? E permitindo que a pessoa tenha esse espaço. É isso que eu ia falar. Eu acho assim, sempre deixando muito claro um espaço aberto de acolhimento para qualquer coisa que aconteça, né?
de não o punidor, né? Mas um espaço onde aquela criança, aquele adolescente possa chegar e falar, eu estou perdido, né? Possa sentir que pode ir para o colo dessa mãe com segurança, porque ou né, o abraço do pai em segurança, né? Então, eu acho que deixar isso muito claro também é importante. Eu acho que é isso. Respondi, Regiane. Acho que sim, né? Respondemos? Muito bem. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, das relações homoafetivas. Como é que você quer começar a falar sobre isso? O que você acha importante a gente trazer? Tá, você trouxe algo interessante, né? Que na literatura do Bert ele traz muito a referência homem e mulher, que é como a sociedade está constituída, né? Então é um convite, uma construção para a gente cada vez mais se permitir incluir os outros formatos de família e de relação. Não se trata de certo, de errado, melhor, pior, não. Mas a gente começar a se educar para a inclusão. Não quer dizer que, porque eu sou, por exemplo, homossexual, eu não posso trazer exemplos de casais heterossexuais. Eu estou falando de relacionamento entre pessoas. Né? Eu não estou me limitando à orientação, mas entre pessoas, que pode ser um homem e uma mulher, um homem, uma mulher, talvez 3 pessoas, cada um vai ter um formato. Então, cada vez mais a gente trazer essa inclusão, essa construção, não partindo para o lado literal, quando pegar alguma literatura do Bert, É isso que eu trazendo queria a realmente questão, alertar. isso, trazendo também a questão do tempo e da história, então, o contexto, em que momento o livro foi escrito, qual era o contexto, então, não tirar recortes de falas, porque isso pode trazer uma interpretação equivocada daquilo que está sendo de fato dito. Isso é super verdadeiro. Eu já peguei gente que me mandaram uma frase, mas Bert falou isso? Eu falei assim, gente, que contexto ele falou isso? O Bert é extremamente profundo em tudo, todas as frases do Bert, tanto na literatura quanto presencialmente. O Bert não tinha uma fala superficial. Sabe quando você lê dizem que os livros sagrados são assim, né? Você tem uma primeira leitura, é uma leitura mais superficial. É assim que eu vejo a obra do Bert, né? Quando você vai entendendo a profundidade do que ele está falando, quando você lê de novo aquilo, você tem uma visão muito ampla. O Bert não é raso, né? O Bert nunca foi raso. O Bert é extremamente profundo. Então, você está trazendo uma coisa que eu acho muito legal. Né? Que contexto ele falou isso? O que fala isso foi feito? Quem é que estava na frente dele e o que aquela pessoa precisava ouvir naquela hora? O Bert, ele sempre foi assim, certeiro, na mosca, né? Nos trabalhos dele. Legal, e aí, que mais? E a gente também ter a compreensão que no momento em que ele falou ou escreveu algo, na verdade que ele falou porque depois os livros foram produzidos, o tempo passou, ele teve novas compreensões. Esse é um trabalho, é uma percepção orgânica e é um trabalho vivo, né? Assim como nós mudamos de opinião, nós temos novas perspectivas, novas construções, novos olhares, ele também. Então, eu não posso pegar um livro de 20 anos atrás e dizer que cobrar uma fala daquele tempo. Não, eu vou olhar o contexto, o momento, quando ele foi escrito e ver, e hoje? Como é hoje? Se mantém essa percepção? É uma percepção diferente? Né? Porque se a gente começa a cobrar pelas falas do passado, a gente não olha para frente. Né? Senão, imagina, eu vou ficar cobrando tudo, Não, e o inclusive Bert a se mim. contradisse várias vezes. Assim como Várias nós. vezes. Sim, mas Né? A assim, gente muda de e ele opinião. falava, não é mais isso, eu tive outra percepção. Então, para quem não conhece o trabalho do Bert, o trabalho do Bert ele é intuitivo, é como se ele recebesse um download mesmo, sabe? Alguma coisa. Tanto que no livro de biografia dele, ele menciona que a maioria, a grande parte dos conceitos foram percebidos. Inspirados, Inspirados, né? Você usa o termo que for.
E o Bert era lindo nesse sentido, porque ele não tinha problema de falar uma coisa lá no início, então quem lê A Simetria Oculta do Amor, que foi o primeiro livro dele, e quem acompanhou o último livro dele, que é a autobiografia, muita coisa mudou no trabalho do Bert. Quando eu comecei a estudar a constelação sistêmica em 2007, o homem era conectado à profissão, não a mulher. E depois o Bert reviu disso, ele falou claramente num workshop que isso está muito conectado com a mulher. E aí ele explicou por quê, quais foram as novas percepções. Então é muito legal isso que você está trazendo. E não fechar em caixinhas. Então, não se trata de uma receita, né, de uma tabela em que eu consulto. Esse problema tem a ver com determinado... Não. Observa-se que muitas dinâmicas têm algo mais conhecido, mas não limitado, né? Esse não é um trabalho fechado, muito pelo contrário. É importante estar sempre aberto e não fechado, porque isso é um trabalho de abertura. Sim. Né? Senão a gente criava uma tabela com diagnóstico e pronto, não precisava Não, e a mais fazer gente nada. precisa E a estar vida não é aberto assim. ao campo. A base do trabalho do Bert é a fenomenologia, quer dizer, Exato. o que está por trás, qual é a dinâmica. A gente tem suposições em alguns casos, mas se o constelador for baseado nessas suposições, ele vai se By dar the book, mal. se for seguindo o livro, não vai funcionar. Não Não, vai. não vai ter a profundidade que o trabalho pode ter. Exatamente. Bom, mas vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho para as pessoas. Eu acho legal a gente trazer os 3 conceitos básicos dele, que eu acho que ajudam, olhando para essa relação homoafetiva, né? Então, o primeiro é pertencimento. Você já falou coisas muito importantes da hierarquia, né? Foi muito legal e a gente pode dar uma revisada nisso, mas vamos falar fala um pouquinho sobre pertencimento quando a gente fala dessas relações homoafetivas. Quando a gente fala em pertencimento, né, a gente fala em fazer parte, incluir, somar. Então, a primeira perspectiva é a gente incluir, aceitar, somar e se permitir sentir. Então, começa em nós através dos nossos sentimentos. Então, eu não me reprimir, mas eu trazer para minha consciência, incluir aquilo que eu estou sentindo. Né? O que eu vou fazer com isso ou não, isso é um outro passo, mas é a primeira inclusão, essa conscientização. Isso com sentimentos. Com as pessoas, então vamos supor, eu tenho familiares, pessoas na minha família em que talvez eu tenha alguma dificuldade, uma resistência de olhar, de incluir. Talvez por uma questão de divergência de crenças, enfim. Incluir, porque todas as pessoas têm o direito de pertencer. Seja uma pessoa que tem uma vida, um padrão de vida diferente, que tem um relacionamento diferente daquilo que eu acredito que é o correto, o certo, o ideal. Isso é algo pessoal, cada um tem o seu ideal, o seu certo. Então, uma pessoa ter uma relação diferente não tira dela o direito de pertencer. Então, todas as pessoas fazem parte. Então, eu incluo, assim como eu incluo pessoas que professam diferentes religiões, pessoas que têm diferentes opiniões, até mesmo partidárias, políticas, enfim, é a inclusão. Na inclusão, eu trago para mim um equilíbrio e a pacificação, quando a gente inclui. Quando a gente exclui, isso vai reverberar de uma forma, em algum momento, a trazer um desconforto para que esse movimento seja feito de inclusão. Então, esse é o primeiro ponto. Na sua experiência, você já fez constelações com muitos casos desse processo? Já? Conta um pouquinho para a gente, conta que eu acho que é importante para as Algumas pessoas. pessoas chegam com a questão, eu quero olhar para a minha homossexualidade, como se isso fosse um sintoma, uma patologia. E aí eu digo, não tem que ser feito, porque não se trata de sintoma ou patologia. A gente pode olhar para a sua aceitação, se você aceita, se você não aceita, se você, como é a sua percepção corporal, como é que é a sua relação com a sua sexualidade, a sua relação com a sua família, isso a gente olha. Então, é naturalizar primeiro a sexualidade. Então, quando a pessoa fala, eu quero olhar para isso, então a gente está falando, né, ampliando dessa sexualidade, então olhando para a própria sexualidade. Então, é fazer essa inclusão.
As pessoas E, elas têm esse sentimento de rejeição, mas muitas vezes não é a família que está excluindo, é a própria pessoa que se exclui. É ela que uhum. ainda não tem isso, ainda, ah, que não tem uma plena aceitação, ela acaba manifestando isso através da autoexclusão, mas de uma forma inconsciente a autoexclusão. De uma forma consciente, ela acha que são as pessoas que estão rejeitando ou negando ela, mas ela promove esse ambiente de rejeição, né? Talvez querendo forçar algo, exigir algo. Então, porque isso não está ainda pacificado internamente. Esse é o grande desafio da pessoa, independente agora de orientação, mas trazendo para o nosso tema, é a pessoa estar em paz com ela, com os sentimentos dela. E muitas vezes isso vai exigir a má consciência. É eu não seguir nem ser obediente à minha família, aos meus pais ou à religião que a minha família professa, mas eu ser respeitoso. Obediência como adulto, não. Eu posso ser desobediente, mas o respeito, independente do tempo, ele deve prevalecer, sempre. e nas anamneses que você atende, você percebe algum padrão de pessoas excluídas, por exemplo, que a gente está falando do princípio do pertencimento aí, Sim, existe? existe uma fala em que a pessoa ela é homossexual porque ela está honrando alguma pessoa excluída no passado. Eu não sei se eu afirmo isso com plena convicção para todo mundo. Não acho que seja Porque somente essas quando eu pessoas. estudei teoricamente, foi isso que eu recebi também. Por isso que eu estou te perguntando, Isso. pela sua Ou, experiência. ou porque a pessoa está vinculada com um relacionamento que era da mãe ou do pai. Eu não percebo assim. Pode sim ter fidelidade né, por alguma pessoa excluída? Pode. Mas pode ser também de uma sexualidade reprimida, de algum ancestral que não pôde vivenciar a sua sexualidade. E às vezes a pessoa ela traz esse instinto, essa energia sexual mais realçada, né, mais aguçado, para trazer o olhar, mas não porque ela esteja seguindo, porque se a gente for pensar nisso, quer dizer então que se ela fizer a inclusão dessa pessoa que foi excluída, isso vai reverter? Ela vai, Não, né? ela ganha tranquilidade Exato, ela não vai de deixar de ser, tomar-se, né? É exatamente exato, isso. ela não vai deixar de ser algo, mas ela vai ganhar força para manter e Exatamente. para se para se aceitar, né? Para É para se dizer sim para ela fortalecer. Exato, mesmo, né? É exato. só assim que ela vai se fortalecer. E você sabe que, independente da homossexualidade, isso eu trabalho tanto com as pessoas, porque a sociedade Uhum. ela é cruel. Sim, Você é mulher, você tem que ser magra, você é homem, você tem que ser o provedor, você não sei o que lá, e isso é mais uma coisa, né? Então, é, esse dizer sim é extremamente importante. Só se diz sim quando eu olho amorosamente para mim mesmo. é porque aí eu tenho que abrir mão da construção cultural e dessa fidelidade cultural e de crenças e de criação que eu tenho. Aí eu me permito fazer diferente. E isso vai exigir, às vezes, um preço, que é talvez um desconforto, talvez até um afastamento da família. Às vezes não é possível permanecer junto. Não quer dizer que eu vá deixar de amar. Dentro do coração, minha família segue unida, mas em prol da minha saúde e da minha paz e da paz dos outros, talvez esse afastamento seja necessário, né? A gente tem que trabalhar com a realidade, né? Aqui E não é um comercial depende de de um margarina. tempo. Exatamente. Eu fiz uma live outro dia, por que, que a minha família não é de comercial de margarina? Sim, Não sei se você viu essa. Porque as pessoas têm uma idealização. Então, o que ele está dizendo é uma coisa muito interessante para as pessoas que estão assistindo, que você respeita, mas você toma o seu caminhar, você toma a exato. sua vida. Então, você respeita os pais, você respeita a família, mas você não se submete a algo que não é você, né? A algo que Sim, não é a sua essência. Nossa, é lindo isso. Eu até, acho que isso pode ajudar tanta gente quando eles até entenderem porque isso. se eu abro mão da minha vida para seguir ou para obedecer, em algum momento eu vou cobrar isso dessa pessoa. Exatamente, Em algum momento isso exatamente. vai vir através de uma agressão, de uma violência, de uma insatisfação, de sintomas, né? Cada um é responsável pela própria vida. Os filhos não vieram ao mundo para satisfazer as necessidades, expectativas dos pais.
E nem os pais estão na vida para atender expectativas e satisfazer as necessidades dos filhos. Quando adultos. Quando pequenos, sim, porque os filhos precisam dos pais para a sobrevivência. Mas, uma vez adultos, cada um deve Isso é seguir o seu lindo. caminho. Outra coisa que está faltando um pouquinho para a gente terminar, o papo foi rolando aqui, ó. Sim. Eu acho que você trouxe, eu só queria salientar que é a mesma coisa quando a gente explica do casal heterossexual e do homoafetivo. A questão do princípio da hierarquia. Então, fala um pouquinho sobre isso para que eles entendam, tanto em relação aos pais, em relação à família do parceiro ou da parceira, em Sim. relação à história anterior deste parceiro ou desta parceira. Então, fala um pouquinho com esse olhar aí. Os pais vieram antes. Então, cada pessoa tem esses pais que são maiores, que vieram antes e devem ser respeitados como pais, dentro daquilo que eles acreditam. Então, um filho ou uma filha não deve exigir desses pais reconhecimento, não deve exigir aceitação, não. Se esses pais ainda não estão prontos, é assim. Então, o que ele pode fazer? Respeitar, não exigir. E conviver com isso. Talvez vai limitar essa convivência. Em relação ao parceiro, ter o respeito também pela família. Independente do formato que se dá esse casal, essa relação, o respeito pela família do parceiro ou da parceira é necessário para que a relação seja leve e saudável. Porque se eu tenho uma rejeição em relação à família do meu parceiro, eu também tenho uma rejeição em relação a ele. Pode ser que eu esteja projetando. Aquilo que eu resisto do meu parceiro é porque eu estou projetando e trazendo da família de origem. Então, é a inclusão. Né? Na soma, na inclusão, a gente encontra paz. Quando a gente está excluindo, ou a gente está limitando, ou julgando, ou achando certo ou errado. O conflito vem para nos mostrar, como um convite para um despertar. Então, é esse respeito. Lindo. E as relações anteriores, todas elas têm que ter um lugar dentro do coração. Das minhas relações, e do meu parceiro ou da minha parceira. Independente se foi 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 ano, 50 anos, né? Existe uma ordem de chegada. Então, todos têm o direito de pertencer. Não se trata de concorrer, competir, ou querer excluir, não, você não pode falar mais dessa pessoa. Mas, peraí, dentro do meu coração, as pessoas com quem eu me relacionei, eu tive uma namorada, eu tive uma noiva. Né? Ela tem um lugar no meu coração. Ela tem um lugar dela. E isso jamais será apagado. E esse amor permanece. No meu coração, a gente não convive mais, não se relaciona mais. Né? Seguimos outros caminhos. Hoje eu tenho meu parceiro, já há 10 anos e meio. Nossa, casadaço você! Sim, que lindo! E tô feliz e tenho todo esse respeito também pelo histórico e pelo passado dele. Não me cabe querer investigar, ficar perguntando. Não. A pessoa pode trazer se ela quer ou se ela não quiser. E traz desarmonia para o atual. E essa questão da hierarquia, gente, é você se colocar exatamente no seu lugar. Né? Então, se você é o segundo parceiro, se você é o terceiro parceiro, seja qual for a sua numeração aí, se esse parceiro que você está hoje teve um relacionamento anterior, se esse parceiro teve filhos anteriormente, existe sempre uma hierarquia e eu preciso ir para o meu lugar, porque senão não vai para frente, né? As relações não vão para frente. E aí é reconhecer o parceiro ou a parceira anterior, porque se não fosse o término, enfim, não é desejando o término, mas se não fosse se esse relacionamento não tivesse se completado, eu não estaria nessa relação. Então, é saber que cada pessoa chega num determinado momento, e é cronológico, é linha do tempo. É a linha do tempo, você gente. Vê em que momento você chegou. Aquele é o seu lugar certo. Nem antes, nem depois. E nem querendo apagar ou modificar a história do outro. Ou da outra. Ai, que lindo! É isso mesmo. Já está dando o horário. Pessoal, vamos lá. Alguma dúvida? Algo que eu pudesse, eu ou o Bruno tá respondendo? Então, aproveitem aqui. A gente já vai caminhar para o fechamento. Sim, se aquele ciclo não tivesse terminado, não haveria iniciado um outro. Exatamente. É o Pedro.
Pedro. Sim. Pedro, eu acho que trabalhamos juntos, se é o Pedro que eu estou pensando. Pedro da DHL. Pedro da DHL é você? Porque às vezes a gente não reconhece o nome, né, do login. Bom, Bruno, eu queria que você falasse, então, um pouquinho para fechar, do seu trabalho. Então, você atende como terapeuta sistêmico. Lá, é ele mesmo. Pedro, querido, da DHL. Que delícia. Bom, vamos lá. Fala um pouquinho do seu trabalho. Como que você pode ajudar essas pessoas? Então, eu tenho um atendimento individual ou em grupo de constelação familiar para olhar para temas, questões. Tenho um atendimento continuado terapêutico, então são sessões de terapia sistêmica, que pode ser uma sessão, pode ser sessões continuadas, sequenciais, enfim. Esses atendimentos, tem um workshop, né, junto com uma parceira, a Gisela, a gente tem um projeto Constelar, que a gente faz grupos de constelação, a gente está desenhando um novo workshop para apresentar em breve para as pessoas, né, convidar. Minha mãe segue vocês, viu? Minha mãe segue vocês. Minha mãe está aqui, ela segue, porque ela começou a se... Marvico, foi a primeira a entrar na live, mamãe. Marvico, gratidão. Marli, o nome dela, é Marli. Ela assiste vocês, é uma graça. Então, gente, olha só, atendimento terapêutico, workshops de constelação, ele tem bastante experiência nessa questão que a gente está trazendo aqui hoje. Então, se você está aí com algum dilema interno, eu acho que o Bruno é uma pessoa que, se foi formado pelo meu mestre, a gente olha para essa carinha aqui, as falas dele são muito coerentes, né? Então, estão em boas mãos. No meu perfil, eu trago algumas reflexões e tenho um trabalho com longevidade LGBT, tenho um trabalho com longevidade, tenho um trabalho com a homossexualidade saudável. Então, assim, tem muita coisa voltada para as pessoas homoafetivas, né? Seja homossexual, transexual, bissexual, pansexual. Então, a gente usa todas as letras LGBTQIA+, e todas as que tiverem, né? É um movimento e um trabalho de inclusão. Inclusão. Alguém fez um comentário, né? Soltar a corda. O que significa essa expressão? Seria soltar a corda ou soltar a franga? Eu não sei. Soltar a corda... soltar a corda eu não sei também. Soltar a corda, o que é? Liberar-se da família no sentido de seguir sua vida? Eu não sei. Eu não sei exatamente também. Ou cortar o cordão umbilical, né? Eu não sei se pode são ser expressões semelhantes. Também não sei. Ó, Marvico mandou beijo para você, tá vendo? Minha mãezinha mandou beijo para você. Beijo, dona Marli. Gratidão. Bom, e eu queria falar, então, meu pessoal que está aqui, então tem várias pessoas no evento, soltar a corda, falou que é soltar a corda, eu não sei o que Eu não conheço essa expressão, Fátima, conta pra gente aí, vai ser uma nova. Pode ser, ela não sabe, ela estava perguntando pra gente. Tá. Não sei. Vou pesquisar e respondo. Eu também não sei. Pessoal, então, meu pessoal que está aqui me seguindo, comecem a seguir o Bruno, o pessoal do Bruno começa a me seguir, eu acho que a gente tem muita congruência aí no trabalho, eu acho que a gente pode ajudar muitas pessoas. Eu também tenho workshops, mensais. Eu não sei se você viu as fotos, eu paramento todo mundo. Você viu? Que parece que vai todo mundo para uma sala de cirurgia. Eu paramento todo mundo. Teve dia 15 de maio teve. Ouviu em um workshop, eu não sei, eu não conheço, Fátima. Eu acho que é uma expressão da pessoa, não sei de quem que fez. Olha lá, e você representava na minha constelação, Bruno. Pode deixar, adorei, Bruno. Eu vou precisar... Eu confesso que eu participo de muitos workshops, assim, e nem sempre eu guardo. Né? A gente recebe a informação e não guarda, as pessoas... O soltar a corda, depois, se você quiser, me escreve, a gente pode tentar juntos, tentar compreender o que esse termo significa. Ou compreender... Eu acho que, ou ficar na essência do trabalho, que eu acho que isso é mais saudável do que pegar um pedacinho. Sabe por quê, Fátima? Às vezes a gente fica segurando algo e tentando entender algo pequeno, mas a essência é grande, a essência é primordial. Então, qual foi a essência da sua constelação? Eu acho que é sempre por aí, né? Senão a gente fica
A gente fica querendo envolver a mente aí. No Google diz estar muito animado, cheio de energia, olha lá, foi com o Dr. Mário Cosner. Mário é Mário estudamos junto, Mário Cosner é meu querido. Mário Cosner é da minha época. Eu sou um pouquinho mais antiga de vida que o Bruno. O Mário Eu é da conheço o minha Mário, época, já estive estudamos com ele juntos. algumas vezes, sim. Ah, o Mário Cosner, adoro ele. Acho que foi nesse sentido mesmo. Ai, que legal. Bom, é isso, gente. Eu acho que fechamos, não vi mais nenhuma pergunta. Bruno, assim, gratidão imensa de você estar aqui. Adorei te conhecer um pouquinho melhor. Vou continuar te seguindo nas redes e com certeza vou te referenciar para atender pessoas se eu achar que é melhor ir com você. Às vezes tem o masculino, o feminino, né? Sim. Existem mais, então. Quando não chegar um pessoal mais da minha idade, porque normalmente eu sou mais procurada para o pessoal mais maduro. Então, amei estar com você. Eu achei que as suas colocações foram maravilhosas, muito coerentes, com profundidade, e você me ajudou muito a conduzir algo que eu queria fazia tempo, né? Então, Gratidão. só gratidão para você, viu? Agradeço o convite, a oportunidade. Caminhamos juntos e vamos nos alimentando, trocando, né? E no que eu puder contribuir, enfim, fico feliz por esse espaço, e por sermos colegas aí É isso aí, somos colegas. É de exatamente isso. missão. Uma missão de tocar a alma das pessoas, né? Sim, Nosso trabalho serviço. é lindo, né? A gente se alimenta, né? Quando as pessoas caminham, se dão bem, fluem, né? Olha só, Pedro, obrigado por compartilharem experiências e pontos de vista, sempre agrega. Ô, meu querido, Gratidão, saudade, Pedro. o Álvaro Pedro é um querido. querido. Álvaro está no meu Ai. grupo de estudos também, formado pelo Renato, a Fátima. Gratidão a todos que estão aqui, todas as pessoas. Ai, que legal. Adorei. Bom, é isso. Eu vou encerrar, fica aqui no Zoom, eu vou encerrar aqui no Insta, tá bom? Pessoal, um beijo enorme. Tchau. Beijo, boa noite. Deixa eu encerrar aqui. Encerrar agora. Ai, compartilhar no IGTV. Bruno, vou parar de gravar, você não sabe, peraí.